Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela nossa chamada, pela nossa missão, pela nossa unção. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Te louvamos, Pai, pelo teu Espírito, ó Senhor, concedido, Pai, à igreja. Ó Senhor, continua nos dando graça, nos ensinando a andar contigo na tua presença, buscando, Senhor, a tua instrução. Guarda os meus irmãos na cidade, no campo. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos. Nos dá, Pai, a graça para te servir e prazer na tua lei. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Palavra ao Amanhecer. Na verdade, nós temos um compromisso com a Igreja do Senhor Jesus. O meu compromisso, assumido ainda na adolescência, é servir sempre. Passou o tempo, dos meus 19 anos, quando eu comecei a ministrar, até hoje, o tempo foi muito séria a coisa. Os anos não foram tão generosos e deixou a gente assim, cara amassada, bem abalado, bem abatido, mas sem desistir. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu a graça, a condição de fazer o seu trabalho. E eu aprendi de uma forma muito simples que não precisava tanto. Não precisava tanta coisa. Vim do campo. Lá no campo, os meus irmãos eram como eu, não tinha muito. Mas a limitação cultural, intelectual daquelas pessoas, inclusive mulheres que já ajudavam bastante, era compensada. As limitações eram compensadas pela decisão de servir, pela prontidão de ouvir o Senhor e pela aproximação com o altar. Meus primeiros professores eram homens que se aproximavam muito do altar. Meus primeiros pastores eram homens do altar. Então, quem está no altar, quem tem vida no altar, quem serve a Deus assim, tem uma compensação. Há uma compensação. Eu aprendi, não desaprendi, não aceitei uma reforma, aquela reforma usada outrora com os meninos da FEBEM, um reformatório espiritual, não me atingiu. E eu continuei, limitado, mas decidido. Um pouco fechado, mas sempre pronto. Ou seja, fechado e sempre aberto. Vamos trabalhar? Vamos. Qual é a tarefa? É capelania. Como é mesmo que a gente faz? É abrir a palavra, falar. Respeitar o ambiente, respeitar a condição. É numa escola, é numa empresa, é no hospital. Hospital, todo mundo sabe, precisa de silêncio. Uma empresa, todo mundo sabe, precisa remir o tempo que eles foram contratados para produzir e não para orar. É numa escola,
remir o tempo, porque eles foram alistados, matriculados para aprender e não para congregar. Portanto, com um pouco de discernimento, com um pouco de sabedoria, com um pouco de atividade, a gente faz muito. A gente consegue. O Senhor é bom, tem confirmado e a gente vai em frente. Nosso texto hoje é Salmo 37, versículos 23 a 31. É um pouquinho longo, mas necessário para a nossa instrução. Salmo 37, versículos 23 a 31. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, e seus passos não resvalarão. Maravilha, maravilha. O texto um pouquinho longo, mas muito bom para a gente entender. Fala do homem bom, e não é o homem bom no sentido de ser perfeito, ser justo e não precisar de Deus. Nos anos 80, começo dos anos 80, eu trabalhei numa empresa, um excelente ambiente de trabalho, Meu gerente era um advogado muito aberto, muito gente boa, e tinha mais uns 2 advogados na empresa. Na verdade, na filial eram 3 advogados na filial. E tinha pessoas com muito boa formação. Tinha pessoas que tinham servido à base aérea, tinha pessoas com muito boa formação. Tinha 2 de igreja, pessoas comuns, era eu e outro. E tinha um pastor de si mesmo, aqueles que isso vem de longe, o sujeito se autopromover. E tinha um rapaz que frequentava a igreja e estava muito empolgado, era o começo da vida. E ele foi fazer uma coisa que incentivaram ele lá, que era ganhar os seus. Ganhar os seus. E ele foi evangelizar a avó dele. E a avó disse: olha, meu filho, eu não preciso disto não. Isso aí é para os degradados filhos de Eva. Essa história aí de evangelho, essa coisa aí de fé, essa história de Jesus aí, de converter, isso aí é para os degradados filhos de Eva. A velha acostumada a rezar uma reza que dizia: a voz advogada nossa, nós gemendo e chorando, a ti suplicamos. Eu não lembro mais qual era, mas tinha... na oração, na reza, é que dizia que degradados. Tinha essa expressão. E a velha dizia: eu não quero, não preciso. Isso aí é para os degradados filhos de Eva. Então, o homem bom aqui não é um homem perfeito,
mas ele não pode prescindir da bênção de Deus, do evangelho do Senhor, a luz de Deus, a bênção de Deus. Não pode. Não pode. Pode até não se tratar de um degradado, mas ele sabe que deve pelo menos ser agradecido. O salmista diz: ainda que este homem caia, o homem bom caia, o homem justo caia, não ficará prostrado. Deus levanta, o Senhor sustenta com a sua mão. Aí ele dá um testemunho pessoal. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo compadece-se sempre. O justo empresta e a sua descendência é abençoada. Muitas vezes o justo empresta e quem recebe seus filhos, quem recebe seus netos. Eu sempre evito a questão pessoal, o testemunho pessoal. Mas meu pai morreu em 58, eu era criança. Eu voltei lá na nossa cidade, onde eu fui criado. Eu voltei lá em 75. Tomei um carro para ir de um município para outro e o homem dispensou a corrida. Lá nos fretava-se o carro. O homem dispensou. Ele disse, não, esta corrida está paga. Aí eu devo estar havendo um engano. Eu moro em Fortaleza há muitos anos e tal. Ele disse, seu pai pagou, você não é filho do mestre Chico? E assim, pois é, seu pai pagou. Meu pai tinha morrido em 58. E isto aconteceu em 75. Eu não podia deixar de me emocionar, porque a memória de meu pai, a dignidade de meu pai como um cidadão, um profissional que trabalhava para aqueles empresários, ele era mecânico, consertava motor nas fazendas, nos engenhos. Valeu para mim em 1975. Acho que dá 17 anos. Então, meus irmãos, vale a pena ser correto, andar. A sua descendência será abençoada. Quando o homem é justo, quando o homem é bom, quando o homem é coerente, quando o homem é decente. Meu pai era um descrente, era um incrédulo, mas era decente. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. A sua descendência, eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada, arrancada do lugar, tirada do lugar, como uma planta é arrancada do solo. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isso não é doutrina, isso é salmo, é poesia. E no versículo 30 diz, a boca do justo fala da sabedoria, fala com sabedoria, fala com inteligência, fala sem prejudicar. A sua língua fala o que é reto, o que é correto, o que é digno. A lei do seu Deus está no seu coração e os seus passos estão firmes, serão firmes, não resvalarão. Os passos de um homem deste. A lei do Senhor seu Deus, a lei do seu Deus está no seu coração e os seus passos estão firmes, ele está firme, ele não escorrega, ele não desliza, ele não resvala.
ele tem firmeza no seu caminhar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos ensine a servi-lo, a amá-lo e a dar testemunho do seu maravilhoso poder. A nossa intercessão é pelos meus alunos do novo curso, a nova turma, a turma que nós iniciamos agora. Na quinta-feira passada, estávamos com 17 alunos. Eu louvo a Deus porque eu sou insistente, eu tenho absoluta segurança, o que eu faço vale para a glória de Deus e edificação dos servos de Deus. Orar pelos meus alunos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossa mente, em nossos corações. Agora, Senhor, te apresento a nova turma. Abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor, o pastor da igreja, abençoa a membresia da igreja, e nós te louvamos, Senhor, eu te louvo pelos meus alunos, que nós possamos, meu Senhor, servir bem aos alunos, à classe, à equipe, e tu possas, ó Deus, ungir cada um com a graça para que haja crescimento espiritual e aplicação do aprendizado. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!